Bom dia a todos que chegaram aí depois da nossa abertura, né? Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom ter aqui os nossos irmãos reunidos, pelo menos por aqui, né? É um privilégio que nós temos, pelo menos aqui, nós estamos conseguindo nos reunir e também pelo Facebook. Já temos ali umas 10 pessoas conectadas no Facebook. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs que estão aí no Facebook também, tá? Estamos dando, então, já início à nossa escola sabatina, já cantamos um hino. Vamos cantar mais um hino, enquanto isso a gente espera um pouquinho outros entrarem também. E estamos louvando a Deus, coloque sua família aí para louvar também. Tente cantar nesses momentos aí. Embora o Zoom não é específico para isso, mas nós conseguimos fazer um pouquinho, né? Então vamos lá, vamos continuar nossa adoração a Deus agora com mais um louvor. Amém, né? Deus seja louvado, que realmente Cristo, o Evangelho, traga boas novas à nossa vida e nós possamos nos alegrar neste sábado, nesse dia de hoje, com as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Elaine, irmã Elaine, a senhora vai fazer a oração agora inicial para nós, tá? Seja bem-vinda, irmã. Inclusive, a tua irmã, que está estudando a Bíblia, está conosco aqui também? Eu acredito que ela já entrou, pastor. Ah, é? Mandei o link lá para ela. Tá bom. Beleza. Então, irmã, nós temos aqui 2 pedidos. Eu esqueci de pedir para vocês que tivessem pedidos de oração, né? Que escrevessem, tanto no Facebook quanto no Zoom. Mas aqui nós temos, acho que uns 3 aqui já no Zoom, que a Vanessa está agradecendo, na verdade, né? Agradece as orações aí pela irmã do pastor Wellington, que estava com suspeita do Covid, né? Mas deu negativo, graças a Deus, né? Então, um agradecimento. O Tiago também agradece pela saúde da família dele e pede oração pela saúde da Ana Laura. A Alessandra, ela também pede oração pelo tio dela agora, o tio Alexandre. Ele é surdo e mudo e enxerga apenas de um olho e a semana passada teve deslocamento de retina dessa visão. Terá que passar por uma cirurgia na segunda-feira agora, que Deus possa acompanhá-lo na cirurgia, né? Então, vamos orar pelo tio da Alessandra, o Alexandre, que tem pouca visão e o pouco que tem está sendo comprometido, né? Que Deus possa ajudá-lo aí, né? E o Fernando e a Suelen, no caso, o Fernando pede pelo sogro, né? E a Suelen pelo pai, que é o Paulo. Nós já temos orado aí por eles já há algum tempo, né? Por ele, né? E vamos lembrar de orar pela irmã Mariene também, né? A irmã Mariene, ela assim, estava muito preocupada com um exame que ela iria fazer. Ela pediu oração esses dias atrás para nós e ontem, ou ontem, não me lembro, ela me escreveu dizendo que a suspeita não era tão grave e que bastava fazer um tratamento e que ela estaria bem, né? Então, Deus seja louvado porque não é grave, mas ao mesmo tempo vamos orar pela saúde dela, que também precisa de ajuda aí, né? Bom, queridos, eu acredito que são esses, né? Ah, sim, o Oséias escreve aqui para mim que para uma amiga dele que está com trombose. A Gabriela Miranda deseja um feliz sábado a todos e agradece a Deus também pelas bênçãos que Deus tem derramado na família dela. E grandes bênçãos, né, Gabriela? Bom, quem sabe aí, né? Pela vida e a saúde, e ela pede que oremos para que Deus possa conduzir os planos, novos planos aí para eles, né? Ok, irmã Elaine, a senhora pode conduzir esta oração agora, então. Ok. Salmos 40 diz assim: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Para que nós possamos orar a Deus nessa confiança de que Ele sempre faz o melhor por nós. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado que estás nos céus, nós somos gratos, Senhor,
porque o dia de hoje o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, de saúde, de oportunidades e principalmente de escolhas. Que nós possamos sempre escolher estar sempre do seu lado, porque teremos a certeza de estarmos corretos. Abençoe esse dia especial de sábado, onde temos essa oportunidade, através desse aplicativo, de estarmos reunidos como família e como irmãos. Sabemos que o mundo está sob a sua direção, por isso nós confiamos que o Senhor sempre faz o melhor para cada um de nós. Que cada pedido, cada agradecimento que foi feito, é por nossa confiança que colocamos em suas mãos, porque sabemos que o Senhor sempre faz o melhor para cada um de nós. Pedimos o perdão dos nossos pecados, pedimos também que o Senhor conduza agora a nossa lição, para que o que nós aprendemos aqui possamos pôr em prática na nossa vida. E que, uma vez mais, a cada pedido, que o Senhor coloque paz no coração de cada um de nós que pedimos, porque confiamos que o Senhor fará o melhor. Esteja conosco, não porque haja mérito em nós, mas pedimos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Elaine. Todos estão me ouvindo bem? Porque um irmão observou que no áudio não estava muito legal, mas os outros estão me ouvindo bem, né? Fernando está dizendo que sim, a Alessandra também, o Diego, a Elaine, ok. Então, John, beleza. Então, queridos, vamos ouvir um pouquinho mais sobre os nossos irmãos um pouquinho distantes, né? Através do informativo das missões agora. Informativo Mundial das Missões. O cego espiritual. Osten é adventista e agricultor na Noruega, e certo dia ouviu um sermão na igreja que o deixou ofendido. O homem que pregou se vestia de maneira bem simples e pregou com o coração, usando textos bíblicos sobre o amor de Deus. Osten gostava de sermões duros e de preferência que se baseavam apenas nos livros de Ellen White. Mas ao final do sermão, ele ouviu a voz de Deus dizendo: "Você precisa confiar em mim." Ao voltar para casa, Osten decidiu provar que o pregador estava errado e, para isso, passou horas lendo a Bíblia. Mas após um ano de pesquisa, ele se sentiu confuso. E então a história sobre como Jesus devolveu a visão ao cego Bartimeu o impressionou. Osten percebeu que espiritualmente ele era como Bartimeu e precisava pedir a Deus para lhe abrir os olhos. Ele clamou a Deus: "Dei-me uma visão espiritual." E então lembrou-se da história bíblica dos 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles caminharam com Jesus, porém não o reconheceram. Seus olhos foram abertos somente quando, em casa, Jesus orou pelo alimento. Osten percebeu que estava longe de Jesus por causa de seu apego à verdade que ele mesmo tinha estabelecido. A partir desse dia, a Bíblia se tornou mais viva para ele. Ele podia ver algo dele em cada história dos evangelhos. Os relatos da Bíblia e os livros de Ellen White ganharam nova vida e Osten passou a testemunhar sobre sua transformação. Depois de algum tempo, ele foi convidado a ser pastor e hoje prega de forma amorosa sobre a salvação em Jesus. Em 2017, a sua oferta ajudou a transformar o porão da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Betel, em Oslo, em um centro de influência para jovens. Obrigado por sua ajuda. E neste trimestre, nossas ofertas irão mais uma vez construir um centro de influência na Noruega, desta vez em Sortland. Sejamos liberais. Muito bem.
essa é uma oportunidade que nós temos, então, de também sermos incentivados a continuar com a nossa adoração através dos dízimos e ofertas, né? Por aqui você não tem como fazer isso, mas nós temos o aplicativo, né? O aplicativo Seven.me, e aqueles que não têm muita habilidade com esse aplicativo, você pode ir na sua igreja. Todas as nossas igrejas estão se abrindo no sábado pela manhã. Cada uma num horário um pouco diferenciado, né? Mas você pode combinar com o ancião ou com o tesoureiro e levar o seu dízimo e a sua oferta lá, você que está tendo a sua renda, né? E também o alimento. Hoje, nós temos uma campanha especial na Igreja do Ângela Rosa. Tá? Então, os irmãos do Ângela Rosa estão arrecadando alimentos hoje para suprir a dispensa da asa ali de sua igreja. Mas você que é de outra igreja, você pode levar em outra igreja, na sua igreja melhor, né? E deixar lá o seu alimento hoje também, tá bom? Bruno, nós vamos ouvir você agora cantando, louvando a Deus agora, meu irmão. Vamos lá. Bom dia e bom sábado a todos. Bom sábado. Tem você andado em aflição, tem seus dias sido amargos e sem razão. Se o chão desabou, junte as mãos em oração. Eu aqui estou, sei da sua dor e lhe dou alento. Está você cansado de lutar e perder? Tem até buscado ajuda sem receber. Nesse instante, veja bem, levante o rosto, olhe além. Eu aqui estou, sei da sua dor e lhe dou alento.
Amém. Muito obrigado aí, Bruno, pelo seu louvor, pela sua disposição também. Deus abençoe a sua vida aí e da sua família, tá bom? Deus seja louvado aí pela sua apresentação. Irmãos, nós vamos agora para o nosso último tópico, antes de dividirmos aí em 2 grupos, tá? Nós vamos para a nossa enquete, que nada mais é do que os apontamentos da nossa escola sabatina. Você vai dizer aí se você estudou a lição da escola sabatina, se você participou de alguma ação solidária essa semana, se você tem estudado a Bíblia com alguém, seja pelo WhatsApp ou seja presencialmente, e se você tem participado de um pequeno grupo. Nós temos 2 pequenos grupos funcionando virtualmente, onde quem quiser pode participar. Não precisa ser de uma igreja específica, tá? Um pequeno grupo funciona às terças-feiras à noite e outro às quintas-feiras à noite também, tá bom? Então, vou colocar a enquete aqui para você responder. Lembrando que essa enquete é anônima, tudo que você responder aí, ninguém vai saber o que você respondeu, nem eu saberei, tá bom? Você pode ser o mais transparente possível aí, ninguém será exposto. Não importa de que igreja você seja, é só um termômetro aqui para nós. Isso aí, estão respondendo. Mais alguns segundinhos. Desculpem aí os ruídos, eu vim para a sacada aqui. Os motoqueiros estão abusados hoje. Muito bem. 81% daqueles que estão aqui na nossa reunião do Zoom, quem está no Facebook não vê essa enquete, tá? Só quem está no Zoom. Talvez para um ou outro não apareça. Muito bem, acho que parou aqui as respostas. Eu vou então encerrar. Encerrando a enquete, vou compartilhar aqui os resultados para nós. Você viu aí que hoje, especialmente hoje, nosso estudo diário abaixou, né? Chegamos a 50% aí sim, 50% não. Engraçado hoje, hein? A lição da escola sabatina é muito importante para o estudo dela diário, né? Nos ajuda a ter mais contato com a palavra de Deus. Às vezes, se não é através da lição, muitos de nós não temos nenhum contato com a palavra de Deus diariamente. Então, a lição nos ajuda a isso. Tá? Então, uma comunhão com Deus. E ações solidárias. Olha, hoje, ações solidárias aumentaram aí um pouquinho. 65% disseram sim, daqueles que estão respondendo aqui no Zoom. A missão, estudo da Bíblia ou também distribuição de literaturas da nossa igreja, 35% estão participando de alguma forma. Nós podemos levantar esse índice aqui, se você compartilhar revistas, folders, há muitas coisas boas da igreja que você pode compartilhar através do WhatsApp mesmo, tá bom? E também, além de estudos bíblicos virtuais que nós temos também. A Elaine é especialista nisso daí. Se alguém tiver alguma dificuldade, pode perguntar para ela aí, porque ela tem usado esses métodos aí e o método dela também. E pequeno grupo, nós temos aqui 35% participando de pequeno grupo. São 9 pessoas aqui presentes que responderam e participam de pequeno grupo. Podemos levantar isso também, algum pequeno grupo, seja, hoje não estamos podendo fazer presencial, mas virtualmente nós estamos tendo, tá bom? Então, na terça e na quinta-feira temos 2 pequenos grupos, você pode escolher um, ou você pode participar dos 2 também. Temos pessoas aí que estão participando dos 2 pequenos grupos, tá bom? Deus seja louvado aí pelo seu esforço de comunhão, de missão e também de ações solidárias aí também, né? Encerramos aqui agora
vamos agora nos dividir. Antes, deixa eu só apresentar um pouquinho aqui para vocês do nosso professor que está conosco aqui hoje, que é o convidado especial, né? Os outros aí vocês já conhecem, né? Então não dispensam apresentações, mas é o nosso irmão Geraldo. Olha o Geraldo aí. Olha que beleza, barbudo. Cadê? Geraldo sumiu. Ah, pronto. Ok. Daí o Luiz Fernando gosta disso também, viu, Geraldo? É um outro irmão nosso aqui que também usa barba aí também, de vez em quando, ou quase sempre, né? Tá lá a barba dele, olha lá, tá fazendo sinalzinho lá na barba. Vai casar, gente, tá querendo casar, olha só, vai virar gente, hein? Olha que coisa boa, hein? Ele Geraldo, tá querendo, só não sabe se lá o que é, né? Não, mas isso daí nós vamos pular esse assunto, fica para um outro dia. Geraldo, o Geraldo, ele é um irmão nosso da igreja ali de Ribeirão Preto, da igreja do Colégio Adventista ali, que eu esqueci o nome, ô Geraldo, me ajuda aí? Campos Elíseos, pastor. Campos Elíseos, isso mesmo, funciona no Colégio Adventista ali, tá? Isso. O Geraldo também é ancião lá, Geraldo, ou esse ano não? Esse ano não, eu pedi o meu ano sabático para o pastor Fábio, mas eu sou o diretor do Ministério Pessoal. De ancião você está no ano sabático, né? Mas Ministério Pessoal, eu acho que o meu último ano lá você foi diretor de Ministério Pessoal também, né, Geraldo? Eu acho que sim, é uma paixão minha. Eu fui pastor do Geraldo, gente, a família do Geraldo. Ainda é. Ainda. Muito obrigado pela consideração, Geraldo. O Geraldo, ele é professor no nosso colégio também, professor de História, Filosofia e Religião. Pronto, aí, ó, tá aí. Nós temos um outro professor de História aqui também, Geraldo, que é o nosso irmão Adriano. E aí, Adriano, colega de profissão? Tá conectando o áudio dele aí, talvez ele vai querer falar um oizinho aí, não sei. Não, Adriano, vai dizer algo? Acho que o Adriano está com algum problema com o áudio dele ali, né? Uhum. Adriano, qualquer coisa você sai e entra novamente. Deixa eu ver aqui se eu consigo ativar. Aê! Agora acho que deu certo, Adriano. Agora sim. Isso. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Agora sim. Bom dia, feliz sábado a todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Então, temos 2 professores de História, até porque a nossa lição da Escola Sabatina, ela, hoje, essa semana, melhor, né? Ela relacionou a História com a Bíblia, né? E não há contrassenso algum entre a História e a Palavra de Deus, embora alguns queiram justificar isto que há, mas não há nenhuma divergência, usando principalmente a arqueologia, né? E esses 2 professores de História vão nos ajudar hoje. Nós vamos nos dividir em 2 grupos e eles nos ajudarão, tá bom? Geraldo, quero lhe agradecer aqui publicamente, aqui diante dos nossos queridos irmãos aqui de Franca, a sua disponibilidade de estar conosco. Muito obrigado. Talvez deixou alguns compromissos teus aí para estar conosco, mas eu quero lhe agradecer de coração por estar aqui conosco e com certeza você vai nos ajudar muito, assim como também o nosso irmão Adriano também vai nos ajudar também. Tá? Muito obrigado. Deus, pastor. Se você quiser dar alguma saudação aí para o grupo geral, depois nós vamos nos dividir. Eu gostaria, sim, eu quero também agradecer, pastor Flávio, muito querido pela nossa família, aqui em Ribeirão também, as ovelhas que ele deixou aqui, minha gratidão pelo convite, aceitei de todo o coração, a igreja de Franca já conheço, não vou me lembrar dos irmãos, já faz tempo, mas sempre fui muito bem recebido aí, minha gratidão pelo convite. Muito obrigado. Pessoal, aqui é gente boa, viu, Geraldo? Qualquer dia Gente você boa. vai vir aqui para fazer uma programação presencial, logo em breve. Se Deus quiser. Isso aí. Queridos irmãos, vamos agora à nossa divisão. Hoje, especificamente hoje, nós não vamos poder ficar muito à vontade. Então, nós vamos terminar um pouquinho antes do que temos terminado, porque às 11 horas inicia
a programação do Ministério da Mulher pela Novo Tempo, ou por aqueles canais que muitos de vocês já sabem, pelo YouTube, pelo Facebook. Hoje é o Sábado Missionário da Mulher. Então, você, mulher, por ser mulher, você não está excluída da missão. Aliás, você não está excluída de nada. Então, que Deus lhe abençoe, que Deus continue te dando forças. Há muitas mulheres missionárias na igreja, mulheres líderes da igreja também. Eu conheço muitas mulheres que levam pessoas anualmente ao Senhor, aos pés de Cristo. Pessoas dão estudos bíblicos e levam pessoas a Cristo. Então, se você nunca teve essa experiência, esse sábado é um sábado para você refletir isso também, para você influenciar a vida de outras pessoas. E às 11 horas nós temos um programa especial para você, e à tarde, às 15h30, falei certo? É 15h30? Já estou bagunçado nos horários aqui já. Acho que às 15h30, eu mandei aí os recados para vocês, tem lá no Facebook também, às 15h30, um programa especial para você da igreja e para a sua amiga, tá bom? Para a sua amiga. Eu já mandei o convite também para vocês, para que você possa enviar para a sua amiga, tá bom? Para assistir junto com você virtualmente, tá bom? Então, aqueles que irão participar da Sala dos Jovens, independente da tua idade, tem espírito jovem, então eu quero lhe convidar agora a levantar a sua mãozinha. Tem um recurso aí no Zoom, aqueles que já conhecem esse recurso do Zoom, levanta a mãozinha e eu vou te direcionar para a Sala dos Jovens. E esse processo leva um tempinho, tanto para, assim que eu ativar aqui, pode levar uns 10, 15, 20 segundos para aparecer uma mensagem aí para você de ingressar. Aí você ingressa, vai para a sala lá. Se der alguma coisa errada, você sai e volta de novo, tá? Se alguém não conseguir levantar a mãozinha aí nos 3 pontinhos aí que tem no seu celular, você clica aí, vai aparecer algo escrito aí, levantar a mão. Aí você levanta a mão. Se você não souber esse recurso, levanta a mão aí, fica com a mão assim como eu estou, ó, que eu te direciono. Vai cansar um pouquinho, que até eu fazer tudo isso daí, mas qualquer coisa me manda uma mensagem no WhatsApp também ou no bate-papo aqui do Zoom. Então vamos lá. Eu vou iniciar aqui agora. Pastor, Sim, até Fernando. que horas que vai? Eu não escutei a lição. Desculpa. O Geraldo vai conduzir ali, mas no máximo até umas 20 para as 11 aproximadamente aí, tá? É você que vai estar ajudando o Geraldo ali, Fernando? Isso, né? Então tá. Então eu vou direcionar vocês ali, aí você já dá a abertura ali, já coloca ele e aí vamos dar seguimento aí. Até umas 20, ele por volta de umas 10h30, ele tem que também já sair, tá? Então, vamos lá. Ô pastor, hoje eu vou... Oi. Coloca na sala dos adultos, acho que eu mandei uma mensagem, o senhor não viu? Vou dar uma forcinha para Adriano ali. Você? Isso. Tá bom. Sem problema. Só um pouquinho de paciência, irmãos, que eu acabei não fazendo uma prévia antes, então agora eu tenho aqui uma maior dificuldade aqui. A Rayane, olha só, a Rayane lá de Pernambuco, né, Rayane? Está aqui conosco novamente, Rayane. Seja bem-vinda, amiga aí do Diego, do Cláudio, né, da Vilma, amiga dele. Isso, pastor. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Então é o seguinte, olha, eu já vou enviar Rayane é um nome bonito, hein? Obrigada. Temos outra Rayane aqui, né? Sou eu. Rayane Pontinha aí. Rayane, você vai para qual mesmo, Rayane? Já não lembro. Para os jovens. Tá. Então Da vamos Bahia, lá. né, Rayane?
Eu sou baianeira, mistura dos dois, baiana e mineira. Ok, já foi convite para alguns aí, que eu identifiquei aqui agora. É só ingressar e já vão para lá com o Fernando e com o Geraldo. O Diego está levantando a mão ali. Deixa eu colocar o Diego também. Ô, Diego, que nome que tá o teu aparelho aí, que eu já perdi você aqui? Fala para mim aí. iPhone. Oi? iPhone, pastor. iPhone. Do Diego é iPhone, né? É. Tá. Aparece tudo menos o dele aqui. Pronto. Deixa eu ver aí. Tem mais, alguém tá vendo mais alguém aí? Vamos cantando os nomes para mim. O Robinho também? Levantou um joinha aí. Eu acho que é isso, né, Robinho? Se for, isso. Fala aí. Pode me mandar para lá. Então vai lá. Pastor, tem a Michelle e o Fran também. Então, eu acho que eu já coloquei eles, né? Não sei se... Deixa eu ver aqui. Isso, só falta eles ingressarem, eles apertarem, Michele, aí aperta no... Deve ter aparecido aí uma mensagem para você ingressar, e aí você ingressa. Tem que aceitar, porque senão você vai ficar na sala principal. Ou... O Luiz Gustavo também. Luiz Gustavo. A Lauane, né, Lauane? É isso? Lauane. Tem que ingressar. Se der errado alguma coisa, gente, se você não está conseguindo entrar, volta, sai de tudo, volta, ingressa de novo aqui na sala principal, e aí só levanta a mãozinha, e aí eu direciono aqui, tá bom? Adriano, vamos dar início então, né, Adriano? Vamos lá. Começar. Bom dia, primeiramente, feliz sábado a todos. Estão me ouvindo bem dessa vez? Sábado passado, o meu som estava um pouco complicado. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo bem. Sim, sim. E ótimo. Então, hoje nós temos uma lição que para mim é fantástica, né? Tem tudo a ver comigo, minha área. Então, fiquei bastante confortável com essa lição e acredito que ela vai ser também uma bênção para todos nós, né? É uma lição que trata sobre história, traz bastante coisa sobre arqueologia bíblica, mas antes da gente entrar no assunto dessa semana, que foi um assunto assim, muito especial e muito importante, eu quero apenas lembrar o seguinte, na verdade, a Bíblia ela não precisa de nenhuma prova científica, de nenhuma evidência histórica para ser comprovada, né? Embora a gente tenha aí a história, a gente tenha a arqueologia e a gente tenha outras áreas do conhecimento dando a sua contribuição para comprovar a veracidade da Bíblia, a gente não consegue jamais colocar todos os fatos que são narrados na Bíblia dentro de um raciocínio lógico, né? A gente não consegue colocar todos os acontecimentos que nos são apresentados na Bíblia dentro de uma compreensão humana, de um raciocínio lógico, simplesmente porque nós estamos tratando aí principalmente de ações divinas e não apenas de ações humanas, né? Então é importante que a gente entenda o seguinte, a nossa fé na palavra de Deus, ela está firmada não naquilo que a gente vê, né? Ela não está firmada naquilo que a gente consegue reproduzir, né? Nós jamais conseguiríamos explicar, por exemplo, a transformação do rio Nilo, por exemplo, em sangue, repentinamente, com o toque de um cajado. A gente não consegue explicar isso do ponto de vista lógico, do ponto de vista humano. Então, existem fatos que, por mais que a gente tente provar, por mais que a gente tenha argumentos,
nós precisamos aceitar como obra das mãos de um Criador vivo, né? E não apenas como fenômeno da natureza ou fruto da ação humana, tá? Eu quero fazer essa ressalva antes de nós entrarmos nas questões históricas, né? Aquilo que está ligado à arqueologia bíblica. Então, assim, é preciso que fique bem claro para nós que o grande objetivo da Bíblia não é ser um livro científico, não é ser um livro histórico, embora ela nos dê, assim, uma grande contribuição nesse sentido, né? Tanto para a história como para a ciência, mas não é o grande objetivo da Bíblia. O grande objetivo da Bíblia é salvar as pessoas, né? O grande objetivo da Bíblia é tratar da salvação, tá? Então, ela é um livro que nos fala do arrependimento, nos fala do pecado, nos fala do perdão, nos fala da salvação, traz uma realidade, traz um sentido para a nossa vida, nos coloca diante de um alvo que realmente faz sentido. O grande objetivo dela é nos colocar no caminho da salvação. Mas entrando no assunto dessa semana, para aqueles que duvidam, para aqueles que argumentam, né, e criticam a Bíblia, dizendo que ela não passa de contos de fadas, que a Bíblia ela é um conjunto de mitos, né? Para essas pessoas, especialmente, a Bíblia ela traz conhecimentos de história, e a história e a arqueologia vão trazer provas consistentes, né, que nos dão a garantia da sua veracidade. E a lição dessa semana ela trouxe um pouco disso, né? O que a história e o que a arqueologia pode nos dizer, que contribuição elas podem nos dar de que a história, de que a Bíblia é um livro sério, né? De que a Bíblia é um livro confiável, tá? E que aquilo que ela narra é verdade. Os personagens, Moisés, Davi, são reais. Jesus é real, né? Qual a contribuição da história e da arqueologia nesse sentido? Eu não vou seguir aqui exatamente a sequência da lição, né? Não vou aqui conseguir, pelo tempo que nós temos, me prender a todos os detalhes, mas eu gostaria de trazer assim alguns elementos novos, né? Nós vimos aí que pelo menos metade estudou a lição dessa semana e estiveram aí em contato com assuntos, com fatos que foram muito bem abordados. E eu gostaria de trazer aqui, além daquilo que está na lição, alguns outros elementos, alguns elementos novos, né, que nos ajudam a ter uma compreensão clara do assunto que nos foi apresentado, né? A lição de terça-feira, aqui no final da lição de terça-feira, é mencionado Babilônia. Você pegando aí a sua lição, você vê que no final da lição de terça-feira menciona Babilônia, que é simbolizada por um leão com asas de águia. E a gente sabe que essa imagem que nós temos aqui, ela faz uma referência à força de Babilônia e também faz, né, quando coloca ali asas no leão, faz uma referência à velocidade com que Babilônia conquistou outros territórios, né, de outras nações. Isso está comprovado pela história, né? Você encontra esse fato nos livros de história, nos mínimos detalhes, né? A figura do leão com asas, ele aparece nos principais portões da Babilônia. E isso a gente pode constatar nos anais da história, em qualquer enciclopédia, nos livros de história que tratam desse assunto. Mas um fato histórico que está relacionado com Babilônia é a sua conquista, tá? Pelo Império Medo-Persa. Eu sei que isso também tem a ver com profecia,
profecia é assunto que nós vamos estudar na semana que vem, né, na lição da semana que vem. Eu já tive dando uma olhada na lição da semana que vem e, pelo menos superficialmente, eu não encontrei nada relacionado a essa questão. Por isso que eu gostaria de trazer um pouco desse assunto para o nosso estudo de hoje, porque tem a ver com história e tem a ver com arqueologia também, tá? Profecia, história e arqueologia. Quando a gente estuda a Babilônia, a gente fica impressionado, a gente fica impactado com a forma que ocorreu a sua conquista, né? Pelo Império Medo-Persa, sob o comando do general Ciro, que é conhecido como Ciro o Grande, tá? Eu vou pedir para o Johnny colocar aí, se for possível, para a gente mostrar algumas imagens, e aí a gente pode compreender melhor esses detalhes, esse assunto que a lição dessa semana nos trouxe, tá? Vou colocar aqui a segunda imagem, nós temos aí o título, né? Bíblia, História e Arqueologia, e eu já vou colocar essa imagem aí de Ciro. A gente tem aí uma citação, né? De um historiador renomado, e Ciro, que é um personagem admirável, respeitado, conhecido por todos os historiadores e acadêmicos e citado na Bíblia. Então, nós temos assim muita coisa na história, muita coisa na arqueologia que comprova a existência de Ciro, que é mencionado na Bíblia. Veja, quando Ciro conquistou a Babilônia, Babilônia já era a cidade mais imponente do Oriente Médio, já era a cidade mais importante do Oriente Médio. As muralhas da Babilônia eram muralhas gigantescas, né? E essas muralhas elas eram cercadas por fossas, né? Por fossos, melhor, que eram covas, imensas covas alimentadas pelas águas do rio Eufrates. E o rio Eufrates ele passava por dentro da cidade da Babilônia, né? Alimentando e abastecendo a cidade com água. A estratégia utilizada por este homem aí para conquistar Babilônia foi uma estratégia brilhante, tá? Mas o que existe de extraordinário nisso, tá? O que existe de extraordinário nisso é que a Bíblia, e especialmente o livro de Isaías, também o livro de Jeremias, apresenta centenas de detalhes de como seria essa conquista 200 anos antes dessa conquista acontecer, tá? Em Isaías, por exemplo, 45, versículo 1, nós temos o nome desse conquistador 150 anos antes dele nascer, né? Então, a Bíblia já mencionava como ele ia se chamar, tá? As estratégias que ele ia usar. Pelo menos 150 anos antes do seu nascimento, tá? E a Bíblia diz aí em Isaías que o rio que abastecia a cidade, que entrava na cidade, ele se secaria. Quando a gente pega aí Isaías capítulo 44, verso 27, a gente encontra aí no texto bíblico dizendo que o rio ele se secaria abrindo o caminho para o exército de Ciro passar, tá? Diz a Bíblia que os portões da cidade seriam deixados abertos. Isaías 45, verso 1 diz isso, tá? O exército babilônico, diz a palavra aí em Isaías capítulo 13, verso 1 e verso 7, que o exército babilônico deixaria de lutar. E quando a gente vai para a história, a gente pega as enciclopédias, os livros de história, a gente percebe que aconteceu exatamente assim, da forma como a Bíblia havia predito, né? Primeiro a gente fica impressionado
porque o livro de Jeremias, capítulo 25, verso 12, diz que o povo judeu ficaria cativo na Babilônia por um período de 70 anos. E aí a gente pergunta, a história comprova isso? Um cativeiro, né, do povo de Deus, do povo judeu, na Babilônia por um período de 70 anos? Quando você vai para a história, você encontra detalhes sobre isso que chega a impressionar, né? Nós temos, por exemplo, a invasão do exército babilônico, que a história nos diz que aconteceu no ano 607 a.C., né? O general Ciro dominando a Babilônia no ano 539, o povo judeu chegando na sua pátria no ano 537, e quando você conta do ano 607 até 537, você tem exatamente 70 anos. A história confirmando exatamente aquilo que haveria de acontecer e que muito antes é predito pela Bíblia, né? Agora, quanto à invasão de Babilônia por esse general que você está vendo aí, general Ciro, a história, ela diz coisas fantásticas, tá? Coisas, assim, impressionantes. Primeiro, a história diz que os soldados de Ciro, fora da Babilônia, desviaram o curso do rio Eufrates, né? Então, eles fizeram valas, tanto do lado na margem direita quanto esquerda do rio, várias valas, tá? Na margem direita e esquerda do rio, e aí eles baixaram o nível da água, tá? A história conta que os soldados entraram, eles marcharam pelo leito do rio com a água batendo na coxa, tá? E assim eles chegaram até os portões da cidade, né? Que estavam abertos, né? E assim eles não encontraram praticamente resistência para invadir Babilônia. Olha, o que é história, além, né, disso que eu falei, que pesquisadores, que historiadores confirmam isso. Eu vou colocar aí na tela, pedir aí, nós temos aí dois historiadores, né, os historiadores gregos Heródoto, tá? E nós temos o historiador que eu gosto bastante, Xenofonte, né? Esses dois historiadores, eles dizem que os babilônios, eles confiavam tanto nas defesas da cidade que na noite do ataque, muitos estavam numa grande festa, inclusive o rei, e eles não se preocuparam com os portões, tá? Não se preocuparam com os portões. E aí, quando você lê relatos como esse de historiadores respeitados, como Heródoto, como Xenofonte, você percebe que a história confirma exatamente aquilo que a Bíblia diz. Então, veja, a Bíblia, ela predisse os 70 anos do exílio dos judeus, a Bíblia predisse a conquista da Babilônia, falando de todos os detalhes da estratégia que Ciro utilizaria para conquistar Babilônia, e a Bíblia predisse a desolação da Babilônia, né? E a gente encontra historiadores renomados, pesquisadores respeitados, que confirmam com exatidão aquilo que a palavra de Deus havia predito. Então, informações como essas que a Bíblia nos traz, fornecidas com tanta antecedência, 200, 150 anos antes dos fatos ocorrerem, informações como essa nos fazem crer que isso não poderia ter vindo de meros humanos, né? Então, realmente, nós temos diante de nós uma palavra que é a palavra de Deus, né? Eu quero mostrar aqui uma figura, tá? Vou mostrar essa figura aí. Essa figura que você está vendo aí na tela, ela é o cilindro de Ciro, tá? O cilindro de Ciro,
ele é um documento histórico importantíssimo, é um documento que nos ajuda a compreender muita coisa que está na palavra de Deus. É um documento, vamos assim dizer, um artigo que ele tem 23 centímetros apenas, né? Ele é feito de argila, é um documento histórico feito de argila, 23 centímetros, e ele tem uma inscrição, tá? Escrita cuneiforme, tá? E essa inscrição, ela fala da conquista de Ciro, comemora, né, a conquista de Ciro, e fala também da libertação do povo judeu. Tá? O cilindro de Ciro, ele é considerado hoje uma das descobertas mais importantes da arqueologia bíblica, tá? E traz assim uma comprovação impressionante daquilo que a Bíblia ensina. Eu quero apenas destacar que o túmulo de Ciro ainda existe em perfeitas condições, então não tem como dizer que ele não existiu, né? Que ele não é um personagem real, porque o túmulo ainda existe em excelentes condições, ele foi tombado como patrimônio mundial da Unesco, tá? E qualquer pessoa pode visitar o túmulo de Ciro, né, na cidade de Parsagada, né, que hoje funciona como um sítio arqueológico no Irã, tá? Então, é mais do que prova, né? Nós temos aí provas suficientes, né, de que isso realmente aconteceu e aquilo que está na Bíblia é verdade, confirmado pela história, tá certo? Olha, um outro fato que eu gostaria de aproveitar nessa lição, um fato que até gera muita polêmica, gera muita discussão entre os historiadores, os pesquisadores, é sobre a passagem do povo hebreu pelo Egito, né? A escravidão do povo hebreu no Egito. E existem alguns pesquisadores ateístas que vão dizer que Moisés nunca existiu, que José nunca existiu, e que até o grande rei Davi são heróis inventados pelo povo hebreu, com o objetivo até de elevar a estima desse povo no período em que eles permaneceram cativos na Babilônia. Então, tem pesquisadores que vão dizer, não, inventaram essa história porque eles estavam presos na Babilônia, eram escravos na Babilônia, e para poder levantar o moral, para poder levantar a estima desse povo escravizado, eles inventaram heróis, né, como Davi, né, como José. Bom, esse era o posicionamento de muitos historiadores, de muitos pesquisadores, até serem descobertos novos sítios arqueológicos, novas inscrições e novos documentos históricos de outras culturas, de outras civilizações, e não do povo hebreu, né? Por exemplo, vou colocar aqui na tela para você ver. Em 1947, o arqueólogo Henri Xavier, ele encontrou um documento datado de 1500 antes de Cristo aproximadamente. E esse monumento, ele tinha inscrições hieroglíficas, que é a escrita dos egípcios, né? E ele relata uma grande catástrofe envolvendo uma tempestade e uma repentina e terrível escuridão. Quando você vai para a Bíblia e você compara essa data, 1500 a.C., você percebe que a Bíblia menciona a mesma coisa, né? Só que tem um detalhe nesse documento, né? Nesse monumento aí desse arqueólogo e pesquisador. Esse documento, ele diz que os egípcios, apesar deles adorarem vários deuses, várias divindades, a tempestade e a escuridão aconteceram quando Deus
e aí aparece no singular, tá? Quando Deus manifestou o seu poder, tá? Esse monumento é um documento histórico importantíssimo, porque ele traz essa grande contribuição para a arqueologia bíblica. Um outro historiador, vamos colocar aí na tela. Esse historiador, Diodoro Sículo. E Diodoro Sículo, ele viveu há muito tempo, né, aí nos anos 80 até o ano 15 a.C., e ele escreveu exatamente assim. Olha que interessante, coloquei aí para que você possa acompanhar. Antigamente, ocorreu uma grande pestilência no Egito, e muitos designaram a causa disso a Deus, que estava ofendido com eles, porque havia muitos estranhos na terra, porque foram empregados ritos estrangeiros e cerimônias de adoração a seu Deus. Os egípcios concluíram então que, a menos que todos os estranhos se retirassem do país, nunca se livrariam das misérias. Não é um historiador cristão, né, temente a Deus, né, é um historiador cético, mas em seus livros, em suas obras, ele narra isso, né? Veja, é uma clara referência às pragas do Egito e uma clara referência ao Êxodo, tá? Então, uma grande contribuição desse historiador aí, dos anos 80 a 15 anos antes de Cristo, falando sobre essa passagem dos hebreus pelo Egito. A outra tela que eu vou colocar, também do historiador Heródoto, conhecido como pai da história, ele também fala um pouco disso num livro que ele escreveu. Esse livro se chama Polinia, e na seção 89 do livro, ele fala o seguinte: essas pessoas, que são os hebreus, por conta própria, habitaram as costas do Mar Vermelho, mas migraram para as partes marítimas da Síria. Tudo que é distrito, até onde o Egito é denominado Palestina. Olha que coisa interessante. Quando ele fala aqui das costas do Mar Vermelho, ele fala do Egito, onde os hebreus estavam. E quando ele fala das costas marítimas da Síria, né, e eu estou falando aqui da Síria antiga, ele se refere à região que hoje corresponde ao atual Estado de Israel, para onde os hebreus foram, né? Então, esse historiador, não sendo aí cristão, não tendo nenhuma ligação com teologia, ele trata de assuntos, né, e fazendo com que a história comprove aquilo que é narrado no livro de Êxodo, aquilo que é mencionado na Bíblia. Hoje nós encontramos, então, fora da Bíblia, eu peguei apenas alguns historiadores mais antigos, nós encontramos fora da Bíblia muitos documentos que nos dão base, que comprovam que o povo hebreu existiu, que o povo hebreu passou pelo Egito, e também encontramos base para as pragas que assolaram a nação egípcia, né? Bom, quero trazer uma curiosidade. Uma curiosidade. Quando a gente lê Êxodo capítulo 1, verso 11, até o verso 14, a gente percebe que os escravos hebreus construíram as cidades egípcias, por exemplo, a cidade de Pitom, a cidade de Ramsés. Eles construíram as cidades egípcias usando tijolos que eram misturados com palha, depois tijolos de barro com restolho, que é o que resta, né, da palha, e depois apenas barro, né? Então, eles usaram 3 tipos de tijolos para construir cidades, algumas cidades egípcias, né? A cidade de Pitom, principalmente, e a cidade de Ramsés. Esse arqueólogo que eu vou colocar aqui agora, presta atenção, Edward Naville,
ele esteve nessas cidades de Pitom e Ramsés. E ele pôde pesquisar as ruínas, né, dessas cidades, e ele achou exatamente esses 3 tipos de tijolos. Então, veja, aquilo que é mencionado lá no Êxodo, tá, foi comprovado por importantes pesquisadores e arqueólogos e historiadores, entre eles esse arqueólogo Edward Naville, tá? Então, mais aí uma comprovação de que a Bíblia é um livro confiável, ok? Bom, na nossa lição aqui, lição de domingo, a gente encontrou aqui alguns personagens que muitos duvidavam da sua existência, né? Até historiadores, pesquisadores duvidavam da sua existência. Vamos falar um pouquinho de Davi, que aparece aqui na nossa lição de domingo, né? De acordo com a Bíblia, Davi, o rei Davi, né, rei de Israel, viveu no século 11 a.C. E os descendentes dele aqui reinaram centenas de anos. Muitos críticos dizem que Davi é um mito, que Davi é uma lenda que foi inventada muito tempo depois, tá? Olha, será que a história pode desmentir essa fala, essa conversa de alguns historiadores, de alguns pesquisadores? Vamos ver o que é a história e o que a arqueologia nos diz sobre isso. Vou colocar aqui para você, se acompanha comigo. Aqui você tem o arqueólogo Abraham Biram. E esse arqueólogo, juntamente com a sua equipe, eles encontraram um fragmento de pedra que é chamado de estela. Tá? Isso é mencionado aqui rapidamente na nossa lição. E eles encontraram esse fragmento que você percebe aí em Tel Dan, tá? Que fica no norte de Israel. Nesse fragmento existe uma inscrição que fala da casa de Davi, tá? Essa inscrição ela data do século 9 a.C. Tudo indica que essa inscrição fazia parte de um monumento construído pelos arameus, né? Quando os arameus eles se gabavam das suas vitórias contra os israelitas. Os estudiosos pegaram esse fragmento, né? Estudaram e concordaram que a estela de Del-Dan, que é esse monumento que você vê aí, fornece prova concreta da existência de Davi, né? Dizendo que a Bíblia realmente não mentiu, tá? Essa é uma das principais descobertas que contribui para a arqueologia bíblica. Aqui na nossa lição de domingo, continuando aqui sobre Davi, no segundo parágrafo, após a pergunta 1, tá? Você tem a primeira pergunta, o segundo parágrafo, a gente lê o seguinte: se esse for o caso, identificamos pela primeira vez essa antiga cidade bíblica. Em 2008 e 2013 foram encontrados, respectivamente, 2 inscrições que muitos acreditam que representam a mais antiga escrita hebraica já descoberta. A segunda inscrição menciona o nome Esbaal, o mesmo nome de um dos filhos de Saul. Olha que coisa interessante. Em 2012, aqui fala 2008 e 2013, mas em 2012, exatamente, foram descobertos fragmentos de um jarro que eu quero mostrar. Mostra aí pra gente. Um jarro, esse jarro aí, tá? Um jarro de cerâmica de 3.000 anos. E o que chamou a atenção dos pesquisadores nesse jarro não era bem os seus fragmentos, né? Assim, o que existe de especial nesse jarro? Não são os fragmentos que eles juntaram e conseguiram reconstruir,
mas sim a inscrição, né? O que está escrito nesse jarro. E aí eles encontraram exatamente esse nome, Esbaal Ben, filho de Beda, né? A região ali. Quando eles estudaram isso, os pesquisadores estudaram esse jarro, eles perceberam que isso vai de encontro com aquilo que está escrito na Bíblia, tá? Porque a Bíblia fala de um personagem chamado Esbaal, lá em 1 Crônicas, capítulo 8, verso 33, e também no capítulo 9, verso 39, fala desse personagem. Aí o historiador e o professor, né, arqueólogo, Joseph Garfinkel, eu quero mostrar ele aí, pode mostrar, esse é o professor Joseph Garfinkel. E esse professor, ele participou da escavação, né, que ajudou na descoberta desse fragmento, desse documento histórico. E esse professor e arqueólogo, ele vai dizer o seguinte, olha aí, é interessante destacar que o nome Esbaal aparece na Bíblia e agora também em um documento arqueológico. Só há registro desse nome durante o tempo em que Davi foi rei, tá? Então, é um dado curioso e mais uma comprovação, né, da existência e da figura real, histórica de Davi. Um dado curioso é que existe um outro texto na Bíblia, segundo Samuel capítulo 2, verso 10, onde o nome Esbaal, ele é substituído pelo nome Isbosete, tá? Filho de Saul. Por quê? Porque a terminologia Baal, em 2 Samuel, ela encontra resistência, porque essa terminologia ela faz referência ao Deus dos cananeus, Baal. E aí em 2 Samuel há uma resistência a esse nome. Porém, no livro de Crônicas, como eu mencionei anteriormente, aparece o nome original, que agora é comprovada pelos pesquisadores, pelos arqueólogos e por essa importante descoberta arqueológica, tá? É muito importante essas descobertas e muito importante o que esses historiadores e arqueólogos têm falado e descoberto, comprovando a veracidade da Bíblia. Bom, nosso tempo está correndo aqui, né? Eu tenho apenas 10 minutos praticamente. Deixa eu falar rapidinho na lição de quarta-feira, que trata do Jesus histórico. Isso é muito importante. Nós temos alguns críticos ateístas que tentam negar a existência e a influência de Jesus, tá? Assim, é muito difícil, porque se nós aceitarmos que Jesus não existiu, nós temos que provar que os cristãos do primeiro século também não existiram. Nós temos que provar que os apóstolos também não existiram, né? E nós temos que mudar todo o contexto de uma época, e isso é impossível. Então, quer dizer, quando alguns pesquisadores falam que Jesus não passou de uma lenda, de um mito, é muito complicado dizer isso, porque é o mesmo que você negar todo um contexto histórico, toda uma época, né? Por exemplo, se Cristo não passou de uma lenda, por que muitos cristãos primitivos aceitariam ser perseguidos e morrer por uma lenda? Né? Por que Paulo, Pedro, Tiago, que são homens de grande devoção, aceitariam morrer por algo que foi inventado? Né? Então é muito difícil. Além disso, nós temos muitos documentos históricos fora da Bíblia que confirmam a existência de Jesus. Por exemplo, nós temos documentos históricos que tratam da execução de Jesus durante o governo de Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia, durante o período em que Tibério César era imperador romano. Nós temos muitos documentos que tratam disso.
E é interessante que Jesus ele não é mencionado só por pessoas que eram favoráveis a ele. Jesus também é mencionado pelos inimigos dele. E isso é prova mais que suficiente para vermos que ele foi uma pessoa real, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui algumas pessoas que eu quero mostrar para você. Coloca esse aí. Esse aí é o historiador e escritor, né, do segundo século, Luciano de Samosata. E Luciano de Samosata, ele era um escritor satírico. Ele zomba de Jesus em suas obras. Ele zomba dos cristãos, né? Então, sobre Jesus, ele escreve o seguinte, coloca aí para mim, olha o que ele fala. O homem que foi crucificado na Palestina, porque introduziu uma nova seita no mundo. Além disso, o primeiro legislador dos cristãos os persuadiu de que todos eles seriam irmãos uns dos outros, após terem finalmente cometido o pecado de negar os deuses gregos e adorar o sofista crucificado e viver de acordo com as leis que ele deixou. Veja, é um historiador cético, satírico, zomba de Jesus, mas não deixa de confirmar a sua existência. Em hipótese alguma, ele nega a existência de Jesus, tá? Claro que ele também menciona os cristãos em outras obras que ele escreveu. Então, ele não nega, mesmo zombando e sendo um escritor cético, ele não nega a existência de Jesus. Nós temos um outro, tá? Caio Suetônio Tranquilo é o nome desse historiador. Ele é um historiador da corte do imperador romano Adriano. E ele era o escritor dos anais da Casa Imperial e administrador das bibliotecas de Roma. E ele faz uma referência a Cristo e também uma referência aos seus seguidores. Ele tem uma obra que eu coloquei para vocês, As Vidas dos 12 Césares, e ele fala do imperador Cláudio nesse livro aí, né? O imperador Cláudio, ele era o tio daquele imperador maluco, Calígula, né? Que você já deve ter ouvido falar, Calígula, que nomeou seu cavalo como governador de Roma, né? Mandou assassinar a mulher dele, Messalina, casou-se com Agripina, que era mãe, já tinha um filho, mãe de Nero. E aí esse historiador aí, ele fala de Cláudio. E quando ele fala de Cláudio, ele diz o seguinte, ó, tá escrito aí, Cláudio expulsou os judeus de Roma, tornados sob o impulso de Crestos. Quem que é esse Crestos? Cristo, né? Uma causa de desordem. Ou seja, ele se refere a Cristo nessa época como um revolucionário que estava provocando desordem em Roma, né? Que estava provocando tumultos em Roma. Esse mesmo historiador, fazendo menção ao governo de Nero, né? Nero é aquele imperador que colocou fogo em Roma, né? E começou a governar em Roma aos 16 anos de idade, ficou maluco, né? Você deve conhecer um pouco da história dele. Ele matou o irmão dele britânicos, ele matou a sua mãe, porque ele queria saber de onde ele tinha vindo, e ele rasgou o ventre da mãe dele, né? Depois ele matou um filósofo também, que era o seu conselheiro, e matou o general do exército, que era o seu amigo, matou a sua primeira esposa, matou a sua segunda esposa, e depois colocou fogo em Roma, e acusou os cristãos de fazer isso. Quando esse historiador fala de Nero, ele fala o seguinte, vou colocar aí para você ler. Os cristãos, espécie de gente dada a uma superstição nova e perigosa, foram destinados ao suplício. Claro que ele estava errado ao dizer que Jesus ele foi um provocador de tumultos,
mas ele também não negou a existência dos cristãos e muito menos a existência de Cristo, né? Em hipótese alguma, ele deixou de acreditar que Cristo é uma pessoa real, tá? Então, diante disso, é impossível negar essa verdade histórica, tá? Para a gente ir para o final aqui, um outro testemunho importante está aí na tela. Plínio. Plínio o jovem, ou Plínio o moço, né? Ele foi governador da Bitínia e ele escreveu uma carta muito interessante ao imperador Trajano, e ele escreveu essa... Pode voltar um pouquinho. E ele escreveu E ele escreveu essa carta, e essa carta dizia o seguinte: ele falava que há muito tempo ele vinha matando mulheres e homens cristãos, vinha matando meninas e meninos cristãos, mas devido ao grande número de pessoas que ele vinha matando, ele tinha dúvida se deveria continuar matando, né? Então ele fala de Jesus, ele fala dos cristãos, mesmo não sendo um historiador religioso, né? Mesmo sendo um historiador, mesmo sendo um governador cético, tá? Quero colocar mais um aí na tela. Esse que vai aparecer aí é Tácito. E Tácito, ele é um dos maiores historiadores da antiguidade. E numa das suas obras, ele escreve, a obra dele é do período do ano 14 a 68. Jesus é do ano 33, né? Jesus morreu no ano 33. Então, ele escreve do período em que Jesus viveu. Porque se ele escreve do ano 14 ao 68 e Jesus morreu em 33, ele traz fatos muito interessantes a respeito de Jesus. E depois dele falar que Nero colocou fogo em Roma, ele fala isso aí: o autor do nome cristãos foi Cristo, que no governo de Tibério foi condenado ao último suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Então ele também aí trata da existência de Pôncio Pilatos, que alguns aí querem negar a existência desse personagem, tá? Por fim, eu particularmente, pessoalmente, acho que seria um dos historiadores mais importantes a tratar sobre Jesus, é esse que eu vou colocar aqui agora, Flávio Josefo, tá? Flávio Josefo, ele é um judeu do primeiro século, ele é muito conhecido pelos historiadores, pelos acadêmicos, e ele comandou uma junta militar, um destacamento militar numa revolta judaica do ano 66 ao ano 70. Ele foi preso, tá? E ele foi levado pelo general Tito para Roma. Ele viveu em Roma, escreveu em Roma, né, várias obras, e ele viveu até o ano 100 depois de Cristo. Ele é o autor de um livro, eu vou colocar esse livro aí, Antiguidades dos Judeus, e ele é autor desse livro, e nessa obra nós temos uma citação dele muito importante que eu não gostaria deixar de compartilhar com você. Ele fala o seguinte: então havia por essa altura Jesus, um homem sábio, se for permitido chamar-lhe homem, pois ele era um realizador de maravilhosos feitos. Veja, ele não é cristão. Flávio Josefo não é cristão. Ele não é um seguidor de Cristo. E olha o que ele fala, enquanto historiador, né? O que ele fala a respeito de Jesus. Realizador de maravilhosos feitos, um mestre de homens, tais que recebiam a verdade com prazer como ninguém. Ele atraiu a si muitos judeus e muitos gentios. Ele foi o Cristo. E quando Pilatos, na sugestão dos principais homens entre nós, condenou-o à cruz, os que o amavam desde o princípio não o abandonaram, porque ele lhes apareceu vivo ao terceiro dia, como os divinos profetas tinham profetizado essas e 10.000 outras admiráveis coisas a ele respeitantes. E a tribo dos cristãos, assim denominada a partir dele, não está extinta até ao dia de hoje. Olha que contribuição perfeita.
né? Uma segunda vez que Flávio Joséfo fala de Jesus é quando ele se refere ao martírio de Tiago, irmão de Jesus. Tá? Vou colocar aqui também essa passagem, rapidinho, e ele fala o seguinte a respeito da morte de Tiago. Festo estava agora morto e Albino estava somente na estrada. Por isso ele reuniu o sinédrio dos juízes e trouxe perante ele o irmão de Jesus, que era chamado Cristo, cujo nome era Tiago, e alguns dos seus companheiros. E quando estabeleceu a acusação contra eles como infratores da lei, ele entregou-os para serem apedrejados. Então, queridos, só lembrando que Joséfo não era cristão, mas nós encontramos em suas obras muitos personagens, né, dos evangelhos, do Novo Testamento, comprovando realmente a existência dessas pessoas. Bom, vou terminar, nosso tempo acabou. Johnny, coloca uma tela aí para mim, para eu terminar. Pode passar. Quero terminar com esse historiador aí, que é um pouco mais contemporâneo, Michel Grant. Ele é especialista nos estudos das civilizações antigas. E ele escreveu mais de 70 livros sobre história da antiguidade. E Michel Grant, ele era ateu, né, um ateísta. E mesmo não sendo um religioso, ele fala uma coisa muito importante, né? E eu gostaria de finalizar com umas palavras dele a respeito da pessoa de Jesus. E ele fala o seguinte: devemos usar o Novo Testamento, devemos usar para o Novo Testamento o mesmo critério que usamos para outros escritos antigos que contêm informações históricas. Se fizermos isso, teremos de aceitar que Jesus realmente existiu. Se rejeitarmos a existência de Jesus, então podemos rejeitar também a existência de vários personagens históricos pagãos que ninguém duvida que existiram. Olha que só. Certa vez, nessa obra que eu vou mostrar aqui, vamos colocar essa obra que ele escreveu, né, traduzindo para o português, Revisão dos Evangelhos por um Historiador. Ele escreveu nessa obra, resumindo, os métodos críticos modernos falham em suportar a teoria de Cristo como mito. Ela foi diversas vezes respondida e eliminada por estudiosos de primeira linha. Nos últimos anos, nenhum estudioso sério se aventuraria a postular a não historicidade de Jesus, né? Então, está mais comprovada a sua existência, tá? Vou terminar aqui com esse personagem que eu vou colocar na tela, que você conhece, né? Albert Einstein, físico, tá? E Albert Einstein, respeitado aí por todos, né? Principalmente na física, ele conclui, né? Ele vai citar, ele vai dizer o seguinte: sem dúvida, ninguém consegue ler o Evangelho sem sentir a presença real de Jesus. A personalidade dele pulsa em cada palavra. Nenhum mito tem tanta vida assim. Tá? Então é impossível que Jesus fosse um mito, né? Então, Albert Einstein, ele traz essa contribuição. Bom, nosso tempo acabou, uma pena, eu teria mais coisas aí para mostrar. Só rapidinho, só 2 minutos, que está aqui na nossa lição de quarta-feira, e eu queria que não deixar passar isso aqui que está na lição de quarta-feira. Johnny, coloca aí para mim essa pedra que menciona aqui na nossa lição de quarta-feira, tá? É no 3º parágrafo da lição de quarta-feira. Tá? Essa pedra aí, ela foi descoberta em 1961, e essa pedra ela é chamada de Pedra de Pôncio Pilatos. Tá? Ela foi encontrada durante algumas escavações de um teatro construído por Herodes. Tá?
em Cesareia. E nessa pedra existe uma inscrição que diz o seguinte: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, a dedica. Então, é um documento que prova a existência de Pôncio Pilatos e que automaticamente prova a existência de Jesus e o julgamento de Jesus durante o governo de Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia, tá? Então, é muito interessante. Outra coisa que a lição de quarta-feira vem trazendo, agora eu prometo que é a última tela. Ó, é isso aí, a lição de quarta-feira fala um pouco a respeito dessa imagem que você está vendo aí, que é um ossuário, né? Esse ossuário ele foi descoberto no ano de 2011, e é um ossuário que tem 2.000 anos de existência, tá? É um cofre de calcário, serve para guardar ossos, e esse ossuário ele tem uma inscrição que aparece aí, né, no texto que eu coloquei: Miriam, filha de Yeshua, filho de Caifás, sacerdote de Maasiá, de Bet-Inri. Então, é um ossuário que fala do sacerdote envolvido no julgamento, na execução de Jesus, que era Caifás, tá? E traz algo novo, porque fala de Maasiá. Olha que interessante. Maasiá foi a última das 24 divisões ou grupos sacerdotais que serviram no Templo de Jerusalém. Então, você tem esse registro em 1 Crônicas, né, capítulo 24, verso 18, e a inscrição desse ossuário aí revela que a família de Caifás estava ligado ao grupo de Maasiá, né? Então, é muito importante isso aí, tá? Eu quero fechar dizendo que realmente a história e a arqueologia confirmam que a Bíblia fala de pessoas reais que pertenciam a famílias que realmente existiam. Não precisaríamos de nada disso para dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós temos essa grande contribuição da história e da arqueologia para dizer que a Bíblia é um livro confiável e que ela é a palavra de Deus. Tá certo? Então é isso. Pode tirar aí, John. Tá? Foi muito longo aí, mas eu acho que deu para compreender. Tá certo? Oi. E o pastor Oi. Rodrigo Silva, ele tem trazido, tá, pela Novo Tempo até, áreas atuais, né, de Exatamente. reportagens no Museu de Jerusalém, vários locais mostrando, assim, confirmando, né, a veracidade. Inclusive a de Davi. Interessante, é verdade. Um dos que eu vi, a pessoa que foi entrevistada, ele nem era cristão, nem judeu, era muçulmano. É né? verdade. Muito interessante. Quem ainda não teve oportunidade, veja. A lição da semana que vem, que é muito importante que a gente estude, ela fecha essa lição porque ela faz uma ligação também com profecia. E profecia tem tudo a ver com história e tem a ver com arqueologia. Então, na próxima semana, nós vamos ter assim a oportunidade de concluir isso que nós estudamos essa semana de uma maneira assim ainda mais fantástica ainda, porque aí entra a questão da profecia bíblica, que também o cumprimento dela é comprovado pela história e é comprovado também pela arqueologia, né? Então, muito bom esses estudos e realmente enriquece bastante. Quer terminar aí, Vanessa? O pastor? Não, eu cheguei agora de paraquedas, né? Você já fez todo o encerramento, né, Adriano? Estamos encerrando agora. Deu uma corridinha por conta do tempo. Já fez a oração final? 10h40. Não fizemos a oração final. Faremos agora. Maravilha. Vou deixar a Vanessa fazer a oração final e depois que a Vanessa fizer a oração final, eu tenho um recadinho. Ok. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, estamos muito felizes por termos participado desses momentos tão importantes. Tudo que vimos aqui, claro que nos ajuda a reforçar a nossa fé, mas como o Adriano disse, nós sabemos que a Tua palavra é a verdade, Senhor, não precisamos de provas, mas nós te agradecemos porque há meios que estão ajudando
a muitos que são incrédulos entenderem, perceberem que a tua palavra é séria, Senhor. Muito obrigada, Pai. Querido Deus, abençoe todos aqui. Teremos ainda continuidade da adoração, participando do culto. Por favor, Senhor, que este sábado seja um dia especial, que possamos gozar da companhia do Senhor e, à medida do possível, possamos também estar ajudando outras pessoas. Por favor, Senhor, nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Adriano, eu assisti uma parte da sua fala, muito bom, enriquecedora. Deus seja louvado aí pelas suas orientações. Eu acho que para muita gente foi bem esclarecedor algumas coisas aí, né? Amém. Gente, para a gente encerrar, eu quero explicar aqui o motivo que esta semana, a próxima semana agora, nós vamos inverter os pequenos grupos. O pequeno grupo de jovens vai funcionar na terça-feira, somente nesta semana que vem. Terça-feira. E o tema vai ser fé, às 20h30, ok? E depois, na quinta-feira, nós teremos aquele pequeno grupo que está estudando os eventos finais, pequeno grupo Maranata, que a Vanessa dirige. Só que esta semana que vem, nós teremos aí um convidado especial para o pequeno grupo, que é o pastor Wellington, né, Vanessa? Isso. Wellington Barbosa, que já esteve conosco aqui há uns 20 ou 30 dias atrás, eu estou meio perdido no tempo, conosco na lição da Escola Sabatina, e muitos de vocês gostaram, né? E a Vanessa o convidou para o assunto desta semana, que é um assunto que ele poderá nos ajudar melhor, tá bom? Sobre a interpretação ali daquele capítulo 4, né, Vanessa? Isso, capítulo 4. 4. Tá? Então, ele vai dirigir o pequeno grupo para a gente na quinta-feira, às 20 horas. O dos jovens é às 8h30, às 20h30. O do Maranata é às 20 horas. Tá? E agora já quero aproveitar e fazer aqui... Vanessa, mais algo sobre o pequeno grupo? Não, é isso mesmo, pastor. Tá, já quero aproveitar aqui e lançar aqui agora um encontro que nós teremos sábado que vem. Eu vou chamar ele de JA, vai, porque a gente está acostumado com isso aí, né? Então, vou chamar de JA às 16 horas, também com o pastor Wellington. Tá? O pastor Wellington, ele ficou nos devendo pelo menos uma palestra sobre interpretação de Ellen White. Tá? Então, ele estará conosco sábado que vem, dia 13, às 16 horas. Vai ser aproximadamente umas 2 horas de palestra, 1h30, e depois uma meia hora tira dúvidas. Tá? Então, por volta de umas 2 horas de programação, vamos ter sorteio. Tá? A Vanessa conseguiu uns livros aí, vamos fazer sorteio. Às 16 horas em ponto, vamos fazer um sorteio. Depois, no final, vamos fazer um outro sorteio. Você não pode perder esse momento, porque isso pode mudar a sua interpretação, a sua forma de ver Ellen White, a sua forma também de interpretar Ellen White e sua forma de ver o mundo até. Tá? Então, assim como a gente tem que ter cuidado para estudar a Bíblia, tem critérios, para estudar Ellen White também tem critérios. Tá bom? Então, eu convido você a participar deste momento, sábado que vem, às 16 horas. Tá? Eu queria já ter tido um banner aqui hoje já para mostrar para vocês, mas não conseguimos fazer isso daí. Então, mas ao longo do tempo aí eu mando o banner para vocês. Tá bom? Então, coloca na tua agenda aí, sábado que vem, dia 13, às 16 horas. Falei tudo, gente? Falou. Que sim, né? Muito bom. Então, agora, um feliz sábado a todos. Deus abençoe vocês. Temos o programa das mulheres aí agora às 11 horas e depois à tarde especial para as amigas das mulheres, né? E o pastor, só lembrando, a igreja está aberta para receber os alimentos das doações. Isso mesmo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Feliz sábado. Tchau, bom sábado. Tchau, pessoal. Tchau, galera.